Como historiador e como cidadão, nós vemos em perspectiva não só a crise brasileira, mas essa crise sul-americana, né, iniciada quase simultaneamente com o fracasso do processo democrático brasileiro. Quer dizer, a democracia brasileira está em crise, né? Está em profunda crise. Isso essa fala institucional que está vagando por aí, as instituições brasileiras estão resistindo, estão muito bem, estão dando prova de força. Não é bem assim. As instituições estão duramente atingidas. Mas também, no início do ano, o Equador deu provas de não aguentar o processo ultraliberal que foi implantado a partir da assunção de um plano regressista, de reformas regressistas imposto pelo FMI. Né? A Argentina só sobrou com o mesmo processo regressista do FMI, o processo imposto por Macri foi derrotado amplamente nas urnas, né? Malgrado toda a campanha feita pelo governo brasileiro. Né? A Colômbia, que nós não temos acompanhado aqui no Brasil com atenção, o partido da Unidade Democrática do presidente Uribe e do presidente em função Ivan Duque foi arrasado nas urnas, foi derrotado de ponta a ponta. Né? O principal sintoma foi a eleição da prefeita de Bogotá, uma mulher progressista, avançada, né? Com uma plataforma democrática, verde, a favor das minorias, ela própria uma mulher que vem do movimento LGBT, né? Num país ultramontano, terrivelmente católico, né? Rompendo com a tradição. No departamento de Antioquia, fronteira da Venezuela, onde se arma todos os ataques à Venezuela, o partido de Uribe, que é a origem de Uribe, foi arrasado, foi varrido do mapa ali. E, por fim, a exclusão no Chile. Né? O Chile vitrine, o Chile sucesso, o Chile modelo de Guedes, né? Foi arrasado. Né? Ainda sexta-feira tivemos uma mobilização intensa, inclusive de rejeição do pacto que foi proposto, assinado por todos os partidos, exceto pelo Partido Comunista Chileno, que não aceitou assinar o pacto. Né? O Partido Socialista assinou, a resposta foi brutal. A sede do Partido Comunista em Valparaíso, um prédio histórico antigo, foi incendiado pelas manifestantes em recusa pela assinatura, e a Concertación, que era o grande cartel de esquerda, né, está destruído, né? Já que o Partido Comunista se retira, o Partido Socialista assina o novo pacto. O novo pacto é um problema sério, porque ele propõe, de fato, né, uma nova Constituição, mas uma nova Constituição que deverá partir de um plebiscito, se quer ou não uma nova Constituição, a ser feita em meados do ano que vem, quando, na verdade, as consultas populares hoje dão que 7 entre 10 chilenos exigem uma nova Constituição. Agora, como fazer um plebiscito no ano que vem para perguntar o que todo mundo diz agora, né, em abril? Sabe? Quer dizer, tentar ir empurrando com a barriga uma situação que todos sabem. Né? Isso rompeu, sem dúvida nenhuma, né, com a Concertación.
Em vez de unir a oposição com o movimento popular, o que conseguiu a direita foi romper a concertação. Professor, me permite agregar uma coisa. E o plebiscito, não apenas para decidir se há uma nova Constituição, mas se o atual Congresso, pelo menos parcialmente, 50% conservador, vai ser o poder constituinte. Quer dizer, na verdade, é uma coisa extremamente reacionária que não dá conta da radicalidade do movimento de rua e que conseguiu fazer uma coisa que a direita vinha tentando há um tempão, que era romper a concertação. Quer dizer, não ler, realmente não ler a radicalidade do movimento de rua. O Partido Socialista... Nesse caso, Francisco, acho que o Partido Comunista do Chile acertou na posição. Acertou. Teve uma mesa social onde o Partido Comunista se aproximou do movimento social e assumiu a posição do movimento social. Exato. Em relação ao que estava ocorrendo lá. Inclusive, botou 3 opções para dezembro agora, essa decisão. E isso é isso que você disse, dividiu o campo e o Partido Comunista ficou junto com o movimento social nessa questão. Lembrando que... Só um reparo, você falou que a sede do Partido Comunista foi incendiada? Foi incendiada. Socialista, você falou do comunista. Perdão, socialista. Vai ser gravado... Desculpe, socialista. Que é um sinal... que é um sinal de rompimento nesse sentido. E que mostra que o governo Lagos e o governo Bachelet, ao terem dado continuidade aos programas de privatização, os programas de concessões, etc., como sendo o modelo que, enfim, era o único possível para o Chile naquele momento, continuaram com a política econômica e social de Pinochet na contramão, enfim, do que a população queria, e assumiram uma política nefasta para a população. O que aconteceu é que o processo de transformação política acontecido na Europa liberou o renascimento de forças extremamente conservadoras ao largo de todo o mundo. A África, que era um celeiro de movimentos progressistas, voltou a cair numa completa abulia política. Na América do Sul, os movimentos de direita, todos eles se fortaleceram, e no Brasil tiveram uma característica muito especial. Eles se fortaleceram a partir de uma malha de interesses políticos que se expressava através do judiciário. E aí se criou uma luta desigual. Como é que eu posso travar uma disputa política com quem tem o poder do inquérito, o poder da investigação, o poder da ação penal, o poder do processo, o poder da condenação e, finalmente, como nós vimos no caso do Lula, o poder de prender? Como é que eu posso travar uma luta política leal, correta, democrática, contra uma instituição que tem todos esses poderes e nem mesmo como partido político se apresenta, embora seja? Então, o Brasil teve um processo que é muito mais sério que a eleição de um personagem como Jair Bolsonaro. Ele é só um exemplo, uma consequência, um fruto inevitável do processo autoritário que o Brasil viveu com a transformação das instituições judiciais e parajudiciais em máquinas de poder. Porque assim, eu acho que a base de tudo, Fernando, é a questão da disputa geopolítica, a disputa de poder. A questão do capitalismo e do capital, ela define o que nós estamos vivendo. Nós não estamos num mundo predominantemente socialista, nós estamos num mundo predominantemente capitalista, e isso estabelece disputas. Disputas de mercado, disputas geopolíticas, disputas de concentração de riqueza e de poder. E é essa disputa, nesta fase contemporânea do capitalismo, nós estamos reféns do capital financeiro. Esta é a fase de uma acumulação que não se preocupa com o setor produtivo, com geração de emprego, com industrialização, não se preocupa com os estados nacionais. Essa não é a preocupação do capital financeiro. O capital financeiro quer acumulação, circulando com ganhos rápidos, com ganhos altos
em curto espaço de tempo. Né? O último dado que a gente tem são 300 trilhões de dólares circulando, são 3 PIBs mundiais circulando e acumulando. E sem nenhum respeito, porque esse capital não tem fronteira. Não tem fronteira. E então não há respeito a estados nacionais, ciência e tecnologia para que você tenha soberania, para que você tenha valor agregado, para que você tenha autonomia dos estados. Isso não tem a menor importância para esse capital. E, obviamente, que isso precisa ter alguns donos. E alguns donos que estabelecem polos de poder. Num mundo, inclusive, onde esse polo de poder tecnológico, econômico e político vai se deslocando também. A Ásia hoje é um polo importante dessa disputa. E os Estados Unidos não gostam nem um pouco disso, né? Esse deslocamento para a Ásia com o comando da China incomoda muito. Essa mudança de ciclo, né, de uma possível unipolaridade americana para uma multipolaridade, particularmente o papel que a Ásia está jogando, tem gerado disputas, e isso gera também instrumentos de disputa. O orçamento militar bélico dos Estados Unidos, desde que Trump assumiu, cresceu exponencialmente, né? O próprio crescimento da OTAN, você que é um especialista nessa área, né? A reativação da Quarta Frota, a inclusão de outros países na OTAN, a questão da guerra cibernética, o aumento da tecnologia de guerra por esse campo tecnológico mais sofisticado, tudo isso tem um sentido, né? E nisso as tensões e a possibilidade de instabilidade mundial e da paz também estão sob risco sempre, né? E nessa geopolítica, a América Latina e nós aqui estamos no alvo permanentemente, né? Permanentemente. Quando você fez um circuito pela América do Sul, não sei se propositadamente você não falou da Bolívia, mas assim, essa situação da América do Sul na geopolítica americana, ela tem importância. Nós estamos hoje assentados sobre um vulcão, né? Sobre uma ebulição absurda. Carol acho que vai dar muita informação também sobre isso pela reunião que ela teve recentemente. E os instrumentos são muitos. Tem os instrumentos bélicos, tem os instrumentos jurídicos, as simulações de legalidade para dar os golpes, né? Tem golpes de todo tipo. O Brasil teve uma simulação constitucional, aspas, né? Honduras, 2009, Paraguai, 2012, Brasil, 2016. Agora a Bolívia foi na violência, né? Nós estamos vendo algo, assim, é chocante de ver os vídeos, o que está acontecendo ali. E o pior é que isso não tem um componente apenas, vamos dizer assim, da agenda, tem um componente cultural e de classe que incorpora. Eu estava vendo ontem uma entrevista do Lineira, o vice-presidente, que é um intelectual muito respeitado, e ele incorporava aspectos culturais e étnicos assim muito fortes, né? Quando eles rasgam a Uipala, que é a bandeira indígena, que foi incorporada no Estado plurinacional, e da mesma forma aqui, quer dizer, quando entra o racismo, é uma verdadeira apartheid, né, da maioria indígena que esse golpe está fazendo, como aqui no Brasil, quando você incorpora os pobres, a negritude, a cota das universidades, o incômodo que isso causa nas elites e parte da classe média. É algo que, de fato, fica insustentável para algumas cabeças e grande parte para a elite e parte da classe média também. Não vamos tirar esse pedaço, não. Acho sim que nosso contexto de base é o capitalismo sem pacto democrático, que a Jandira muito bem retratou logo no início da fala, que é uma questão geopolítica, quer dizer, não dá para considerar o que a gente está vivendo fora de um contexto de guerra geopolítica entre novos polos que não estavam em jogo, vamos dizer, na década de 90. Acho que o Francisco tem essa análise também, tem toda a habilidade, principalmente na questão asiática. Acho sim que é uma anarcopolítica, como ele já abriu falando disso. Acho sim que tem lawfare, mas é mais amplo, é uma guerra híbrida. Isso tem sido estudado pelos estrategistas mais importantes do mundo, e isso da anarcopolítica tem a ver com esse caos. É um caos provocado, as quebras institucionais são provocadas das formas mais absurdas, quanto menos se espera.
onde menos se espera, às vezes por Twitter, às vezes por um ato, por um fato que eles acabam roubando a cena de um debate público, e sabendo que o caos administrado até certo ponto pela correlação de forças que é favoráveis a esse capitalismo sem democracia. Então, a produção do caos joga a realidade para a correlação de forças, que nesse caso acaba sendo favorável a essa própria força capitalista financeira mundial, que de fato não precisa fazer pacto nenhum com direitos, com democracia, com participação social. Lendo os textos sobre lawfare contemporâneo, porque lawfare é muita coisa, o uso do direito para fins da concentração de poder e riqueza sempre foi a regra. Mas esse uso mais recente é militar, e militar dos Estados Unidos, que percebeu que um bom advogado, estrategista internacional, é mais importante do que um estrategista militar. Isso está nos textos dos Estados Unidos, dos textos das Forças Armadas, sobretudo as Forças Aéreas, que é onde surgiu esse conceito. Eu vou falar um pouquinho do Grupo de Puebla, porque é algo relativamente novo, mas que já nasce com grande força, justamente pelo vazio de outros espaços, principalmente em contraposição a uma organização dos Estados americanos que talvez esteja num momento escancaradamente pró-imperialista nesse sentido, né? Pela própria presidência da OEA e a conduta da OEA e de seus organismos internos, né? Eu sou da área dos direitos humanos, mas é muito difícil esperar alguma coisa da Comissão Interamericana de Direitos Humanos pelos seus limites de conexão institucional com a OEA. Então, nós perdemos a Unasul, nós perdemos a CELAC, nós perdemos esses espaços e perdemos também, nessa ofensiva contra governos progressistas, perdemos vários países, vários governos progressistas. Então, líderes, normalmente ex-líderes, mas temos também o México e agora a Argentina, que são líderes constituídos que apoiam francamente o Grupo de Puebla. Também Evo Morales, também Álvaro García Linera, mas também temos Zapatero, né? Temos outros líderes europeus que também fazem parte do Grupo de Puebla. Tem parlamentares atualmente constituídos do Peru, do Chile. Então, são pessoas que ou estão, vamos dizer, em algum âmbito de poder constituído, ou bem ex-chanceleres, muita gente das relações internacionais e que conseguem fazer. Brasileiro está o Celso Amorim. Parlamentares, atualmente não, tá? O Aloysio Mercadante, o Samper, Ernesto Samper, que foi presidente da Colômbia e presidente da Unasul, e o Marcos Henrique Zominami, que foi também candidato à presidência, é filho do Carlos Zominami, são os, vamos dizer, idealizadores desse grupo que foi crescendo, o Aloysio Mercadante. Parlamentar brasileiro ainda não tem. Se pudesse ter aqui, a gente tem que ampliar bastante no Brasil, né? Então, aqui tem a Dilma Rousseff e Lula, que entrou, né, representado, Celso Amorim, e eu entrei desde o início também na formulação. Eles entendem que espaço jurídico é importante, então eu já entrei, eu não sou líder de nada, mas a gente tem uma liderança de construção de uma consciência jurídica internacional sobre o que está acontecendo. Então, já criamos o CLAJUD, que é o Conselho Latino-Americano de Juristas pela Democracia, que anda junto com o Grupo de Puebla. Então, já são 18 juristas. Tem Baltazar Garçon, tem juristas que não são do Brasil, mas que atuam na América Latina. E estamos atuando, agora mesmo, nesse exato instante, intercedendo pelos ministros da Justiça, da Defesa, da Mineria, na Bolívia, que estão presos em embaixadas, incomunicáveis e sem o direito de asilo respeitado. Estão em embaixadas, estão na Embaixada do México, mas de forma muito vulnerável. Então, o que eu queria tentei esquematizar aqui. Quando nós falávamos do lawfare, de uma visão mais ampla e regional, e quando eu levei isso nas palestras na França, por exemplo, no início isso era muito mal recebido, porque eles diziam, não, isso é teoria conspiratória de latino-americano. Isso não é teoria conspiratória, é pura conspiração, e isso agora está evidente. Até lá nas academias francesas, agora eles querem estudar lawfare, porque entenderam que a disfuncionalidade constitucional e aquilo que a Jandira falou, golpes parlamentares. Em Honduras, uma tentativa parcial, no Paraguai, uma tentativa parcial, mas que resultou na saída desses governantes. No Brasil, o modelo mais completo possível. Em 4 anos, eles destruíram o modelo brasileiro em todos os seus aspectos. Todos os seus aspectos. É um processo de desnacionalização forte e comprometimento com estrutura institucional de futuro, estrutura econômica de futuro.
E agora a Bolívia, que eu acho que a gente tem que prestar atenção como um modelo, que é um modelo novo, né, bastante diferente do Brasil. É desavergonhado, é escancarado, é sem nenhum tipo, absolutamente violento. Né? Então, pode falar. Doutora Carol, eu outro dia escrevendo isso, falei, existe uma diferença, né, porque nós conseguimos baixar mais o padrão, deixamos de golpe militar e passamos a golpe policial. O golpe foi dado pela polícia, as Forças Armadas foram praticamente obrigadas a aderir em função do fato consumado. E é importante a Bolívia também, porque ela põe em xeque as organizações internacionais e qualquer conceito, convenção, pacto, normatividade a respeito de democracia. Não tem como dizer que Evo não sofreu um golpe. E tem muita gente dizendo, ele deveria ter ficado. Nós não sabemos as condições de saída. É bem diferente de Lula lá no sindicato, etc., da forma como foi feita. Aparentemente, ele corria risco de vida, mas não só ele, né? Várias pessoas, havia uma ameaça concreta à vida dele, como estão acontecendo agora nas ruas, a gente tem assistido os vídeos. Então, essa judicialização parlamentar, portanto, constitucional, que era um lawfare político, tem gente que classifica aqui, tem um professor Santoro que fala isso, nós temos agora uma judicialização da política com o argumento da corrupção ou da eventual corrupção sistêmica transnacional, que é outro caminho que teria que falar. O Peru, por exemplo, os governos progressistas, os parlamentares progressistas do Peru aprovam o método lavajatista peruano contra os partidos de direita. Eu falei para uma senadora peruana, olha que isso é muito perigoso, isso volta muito fácil. E a esquerda não pode flertar, não pode brincar, nem pode reforçar processos não democráticos ou que não respeitam o devido processo legal e a presunção de inocência. E eles ficaram de conversar para saber se vão continuar nessa, porque, mas politicamente é muito complicado. Não, politicamente nós não podemos flertar com o estado de exceção. Né? Então, dizendo isso, que o Peru é um caso extremamente complicado para as esquerdas e tem que ser debatido. Né? Então, na judicialização da política, eles avançaram, mas agora estão sofrendo reveses. O caso do Moro é o mais importante. The Intercept deixou evidente a CPI e a questão do Vaza Jato. Até agora não foi instalada. Mas é interessante isso, que quanto mais enfraquecidos eles estão naquela falsa legitimidade que eles tinham, mais duros eles ficam, mais escancarados eles ficam. Então, eu concordo que a gente não está livre no Brasil, apesar de eles estarem no poder, de um revés mais forte aí, flertando com esse modelo de escancarado da Bolívia. Né? É importante, a gente está prestando muita atenção na Bolívia, porque é a situação mais urgente, mais dramática, mais assustadora. Mas o Equador tem um elemento que a gente precisa prestar atenção também. Eu estou com um relatório excelente e bem atualizado sobre o Equador, à disposição de todos. Foi feito pelos juristas de lá e do nosso grupo do Clajude. O Equador teve uma mudança estratégica, dado o paro nacional, a greve nacional, e, vamos dizer, com motivos, principalmente com o movimento da CONAI, o movimento indígena, aparentemente se faz um pacto parecido, até certo ponto, com alguns aspectos chilenos, mas eles mudam, também se decreta estado de exceção, isso é muito importante, agora também escancara-se a questão do uso da exceção, como na década de 70, mas guardadas as diferenças, e muda-se de uma acusação para prisão política, de eventual corrupção, como é o Jorge Glass, o vice-presidente, está preso até hoje. Até hoje. O Correa está fora da Bolívia e vários outros correístas e membros do governo estão fora do Equador porque não podem voltar, serão presos. Né? Inclusive não podem sair de onde estão por conta dos tratados de combate à corrupção, que é outra estratégia regional. E se eles forem à Argentina, se forem a depender do tratado, eles serão extraditados. Então, as prisões políticas pelo crime de corrupção transnacional, sistêmica, passa a ser por rebelião armada. E o presidente e o secretário-geral da Revolução Cidadana, que é o correísmo deles lá, foi preso, também é um intelectual, um professor, etc., por postagens de Twitter, por acusação de rebelião armada. Outras 30 pessoas estão presas, inclusive uma governadora do estado de Pichincha, né, da cidade de Pichincha, que é perto de Quito. Então, essa medida, são quase 30 pessoas que estão presas, inclusive líderes indígenas. Então, nós não estamos prestando atenção no Equador, não dá tempo, é muita coisa, mas ali nós temos prisão política pelos crimes de rebelião armada,
eventualmente, rebelião armada é acusação, né? Mas são pessoas que estavam em casa, que não sequer foram às ruas, mas que postaram no Twitter. Né? Então, também investigação aí dos seus espaços privados de manifestação. Né? No Chile, a disputa de sentidos, as reações, a questão dos infiltrados é complicada, e a reação esquizofrênica do governo, essa expressão foi usada pelos próprios chilenos na reunião do Grupo de Puebla, mas também a questão do estado de exceção, da criminalização das esquerdas, do socialismo, da sede agora do Partido Socialista, a militarização que volta à tona no continente, né? Ou Estado, ou policiais, mas também os militares, no Chile, no caso, na Bolívia. Por um lado, um golpe policial, mas também os militares ali fazendo a retaguarda. Então, ou bem abertamente envolvidos os militares, ou então a tutela militar, que é o que nós temos aqui no Brasil, essa coisa surda que é saber a posição dos militares, se o Lula fala com os militares, se as pessoas conseguem acessar os militares, se eles estão favoráveis a esse lavajatismo, a essa forma de quebra institucional, e ninguém sabe, quer dizer, a tutela assusta e fica ali no imaginário do já vivido, né? E a questão da Constituinte regressiva, né? A tentativa do golpe pela Constituição daqui a 6 meses, e uma coisa que vocês mencionaram no início, mas que vale a pena também reforçar, dentro desse pacto constituinte que vai lá 6 meses, é a questão da anistia aos crimes da repressão de hoje.